Outra informação muito importante, que é uma informação de relevo que não pode ser ignorada, dá conta de que no mês de novembro, várias aeronaves, inclusive Ilyushin 76, Antonov, fizeram mais de 40 voos para a China, né? O famoso round and trip. E essas atividades, que não são atividades usuais, são atividades anômalas, desses voos, dessas grandes aeronaves de transporte russas, entre a Rússia e a China, revelam que há um aumento de uma ameaça significativa à OTAN, oriunda do aprimoramento da aliança entre a Rússia e a Belarus, oriunda do aprimoramento da aliança sino-russa, que também traz toda essa questão dos equipamentos sensíveis. Os equipamentos sensíveis que passam naturalmente pela indústria chinesa. Versões que circulam em Rostov e em toda a Federação Russa seriam de componentes eletrônicos e pela capacidade dos gigantescos AN-124, com capacidade para quase 150 toneladas de carga útil, muito provavelmente podem também estar sendo embarcados armamentos de ponta chineses. Quero repetir aos senhores que essas aeronaves que têm capacidade para quase 150 toneladas de carga útil podem estar, eventualmente, vindo também armamentos de ponta chineses. Além disso, voos vindos da China não aterrizaram nos terminais de luxo dos aeroportos civis e, em vez disso, terminaram no Oblast de Rostov e também na Crimeia. Tá? Então, em Rostov e na Crimeia, quer dizer, estrategicamente são localizações que sugerem a possibilidade de que esses aviões tenham entregue aos russos suprimentos de armas importantíssimos, tá, gente? Vamos somar. Chineses com fluxo de aeronaves entre o território russo e o território chinês, aí aeronaves russas, aeronaves chinesas, majoritariamente russas, num fluxo atípico. Visita do Putin a Minsk. Reforço do estado de prontidão de armamento de ponta de Belarus, MiG-31, Iskander, sistemas S-400. As próprias tropas de Belarus estão sendo vistas em número importante na fronteira. Tudo isso corrobora a perspectiva de que nós estejamos, conforme estamos prevendo, caminhando para um acirramento desse conflito. O Juan Cruz nos diz que na Alemanha são menos 10 graus centígrados. Então, são menos 10 graus centígrados, nós estamos chegando aí a 2, 3 dias do início do inverno, e esses momentos, naturalmente, eles vão, de alguma forma, também dificultar ações terrestres. Mas, por outro lado, vão fazer com que populações que estão privadas do fornecimento de gás, do fornecimento de energia elétrica, desses suprimentos elementares, também se sintam mais. Então, são coisas que a gente precisa tentar contextualizar, e contextualizando essas situações, chegamos à conclusão de que a nossa perspectiva anterior, a nossa ideia, que não é uma narrativa tirada de Telegram ou de notícias que estão sendo veiculadas no Twitter, que é uma narrativa construída num edifício com sólidas bases, que são nossas fontes, que são nossas entrevistas, que são nossas pesquisas, que são nossas conversas com elementos que estão no terreno. Então, tudo isso sinaliza para que a crise esteja entre final de dezembro, começo de janeiro, num novo processo de tensão e de agravamento. Essa é a situação que a gente está conseguindo levantar. Eu observei as falas, naturalmente traduzidas para o inglês, do presidente Putin, do presidente Lukashenko, com as mídias, no momento em que o encontro terminou e foi aberto ali para as perguntas da mídia, ou foi aberto ali para os pronunciamentos das autoridades dos países. E o que a gente pode ver nas entrelinhas é que há um reforço, pelo menos da preocupação, em relação à possibilidade de um ampliar dessas hostilidades. Tem uma coisa que muito pouca gente tem falado, muito pouca gente tem trazido à tona o tema de que, recentemente, o presidente Putin disse que talvez fosse necessário modificar a doutrina militar russa para a perspectiva dos ataques preventivos. E essa perspectiva dos ataques preventivos foi a perspectiva que foi suscitada pelos Estados Unidos, pelos governos democratas, pelo governo do Clinton, pelo governo do Obama, e naturalmente agora você tem um governo do Biden, que na realidade é uma continuação, do seu ponto de vista político, do interesse desses grupos democratas, né? Bernard Henri Lévy, que esteve na antiga Iugoslávia, na Líbia e também na Ucrânia, como cidadão francês, muito preocupado com
RTP, né? Então, a política americana de agir para proteger, né? Responsabilidade de proteger, é possível, de parte a parte, que ambos Estados maiores estejam, tanto da OTAN, como dos próprios russos, no caso, avaliando a possibilidade ou a necessidade do emprego de ataques preventivos. Isso é muito perigoso, tá? Obrigado, Gisamari, sempre presente. Agradecer também ao Paulo Martins, que me pergunta, até quando vai essa guerra na sua percepção? É impossível predizer, Paulo. É impossível. Qualquer coisa que eu te diga é chute, tá? Não tenho elementos consistentes para